E aí galera, tudo bem com vocês? Então aqui é o Gabriel CBO e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito séria: vendas. E tem uma coisa que eu aprendi, foi que se você não vende, você não cresce. É claro, é nítido e é assim mesmo, cuspido. Se você não vender, você não cresce, não importa qual ramo de atuação seja o seu. Se você não vender, meu amigo, você não vai crescer, sua empresa não vai se desenvolver. E vendas é coisa séria assim. Já faz um tempo que aqui no canal eu tenho falado sobre carreira, sobre expectativas, sobre possibilidades de crescimento, sobre possibilidades de você encarar uma entrevista de emprego com mais naturalidade, com uma oratória mais assertiva mesmo, e de como você consegue alavancar os níveis dentro de uma mesma empresa para que você chegue a patamares altos. E não só de realização profissional, mas também para que você viva uma vida realmente esplêndida. Esse tem sido o meu esforço aqui, trazendo vídeos diários de conteúdos para você. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo que está nesse livro, que é um livro muito interessante, eu recomendo demais, que é o do Vicente Falcone, contando um pouco a história desse cara que é o pai da gestão aqui no Brasil, um cara que ajudou várias empresas, entre elas Sadia, a própria Ambev, e que tem ajudado milhares e milhares de empresas, não só empresas, mas estados. Sim, estados. Teve vários projetos que ele trabalhou com governos estaduais para poder trazer equilíbrio fiscal, equilíbrio de contas, enfim, e conseguiu resultados esplêndidos. A grande questão é que no primeiro capítulo desse livro ele fala que o sucesso de uma empresa depende em cerca, em média, 70% de gente. Então é o seguinte, para você ter sucesso, você precisa de gente. E aí ele conta a história desse cara aqui, ó, Bernardo Paiva. Em 1991, ele entrou na segunda turma de trainee da Brahma. Então em 89, a Brahma foi comprada por um grupo de empresários chamados de Jorge Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil hoje, é o principal acionista da AB InBev, o Marcel Teles e o Beto Sicupira, que eram os sócios deles. Eles eram donos de banco, eles compraram um pouco antes as lojas americanas e em 1989 comprou a combalida cervejaria Brahma por cerca de 60 milhões de reais. Foi uma aquisição bem interessante. E em 91, esse cara aqui, que é de quem eu vou falar, entra na segunda turma de trainee dessa cervejaria. Legal. Ele era formado em engenharia de produção pelo UFRJ, um cara que tinha um gabarito interessante. Beleza. Ele era filho de funcionários públicos, os dois eram professores e criaram seus 4 filhos, ele tem mais 3 irmãos, com uma base educacional muito interessante. E a prioridade realmente era a educação. Então nunca faltou educação para esse cara aqui, Bernardo Paiva. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para a vida desse cara que está no primeiro capítulo desse livro incrível? Um detalhe muito importante. Ao final dessa turma de trainee, a maioria dos seus amigos, se não todos, que estavam naquele programa de trainee, escolheram trabalhar na área administrativa da Brahma, da cervejaria. Tem alguma coisa errada com isso, Gabriel? Não. Inclusive se esperava um pouco disso de um engenheiro de produção, que trabalhasse na parte administrativa, ou então na parte de operações. Literalmente no chão da fábrica ali, comandando a equipe, enfim. A grande questão é que Bernardo Paiva de Mello queria se aprofundar e entender de onde é que vinha o dinheiro. E de fato o dinheiro vem de vendas. Então ele pediu para ser vendedor, galera. Ele escolheu essa profissão belíssima. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque é um fato muito importante que você reconheça que ser vendedor é uma escolha. E eu digo assim, quem se torna vendedor por acaso, porque realmente não deu certo em nenhuma outra profissão, em nenhuma outra coisa, e quis ser vendedor, se ele continua com esse ritmo de, pô, não dei certo em outros lugares, e aqui eu vou ser vendedor, vamos lá, vamos ver o que acontece, ele nunca vai ser um vendedor de alta performance, nunca vai trazer resultado para a empresa. Não era o caso de Bernardo Paiva, ele queria ser vendedor, o cara é engenheiro. Ele queria ser vendedor e parte da rotina dele começou a se dividir numa rua bem chique lá do Leblon, um bairro lá do Rio de Janeiro, e a Rocinha, isso mesmo, que hoje é o maior complexo de favelas do Brasil, né? Tem, na época que esse livro foi escrito, ele menciona que tinham cerca de 70 mil habitantes só na Rocinha. Então ele frequentava tanto o Leblon quanto a Rocinha, mas ele tinha o mesmo objetivo, vender a maior quantidade de cervejas possíveis para os bares e restaurantes dessa região. Ponto aqui. Esse cara, ele era engenheiro. E não só porque ele era inteligente, isso não significa, né, não é uma situação de causa, né, de causalidade. O cara é engenheiro, então é inteligente. Mas se espera que, de fato, ele se formou na UFRJ, sendo engenheiro de produção, ele conseguisse ter uma mentalidade um pouco diferente.
e de fato ele começou a traçar a sua carreira, a sua profissão de vendedor dentro da empresa, e ele começou a observar e questionar. Eu venho falando sobre isso em alguns vídeos atrás, há um bom tempo, sobre a sua capacidade de questionar. Quanto mais você começa a questionar o processo, não como uma rebeldia frívola, mas sim por uma rebeldia de intuição. Quanto mais você começa a questionar o processo, quanto mais você começa a questionar as situações que acontecem na sua empresa, mais resolução, mais refinado vai ser a sua mente para trazer soluções para a empresa. E toda empresa precisa de mentes que pensem em soluções para as problemáticas dela. Foi uma coisa que Bernardo Paiva identificou. Ele percebeu que a maioria das pessoas que entravam na empresa, os novatos, não recebiam treinamentos assertivos. Se é que recebiam treinamento, ele mencionava que não recebiam treinamento nenhum. E que todo o arquétipo de vendas era muito individualizado, não existia um processo metrificado, não existiam argumentos estabelecidos pela empresa como gatilhos mentais para se vender mais, era muito assim solto, não sentia medida, nem números, nem um checklist de atividades que o vendedor deveria fazer, não existia uma rotina de vendas. E aí esse cara, ele começou a se destacar porque não só questionava isso, mas começou a desenvolver essas habilidades, esses processos. Foi aí que ele se juntou com o Vicente Falcone em um determinado momento para liderar esse projeto gigantesco que hoje engloba toda a Bembev, todo o processo de vendas veio por meio do questionamento desse cara, junto com a expertise do professor Vicente Falcone. Então perceba, o que é que eu estou querendo falar? Esse cara hoje é um grandão lá no Bembev. Na verdade, não sei se hoje ele é, me perdoe, deixa eu reformular aqui. Na época que esse livro foi escrito, menciona que ele era um dos diretores de vendas da Ambev. Cara, para ele chegar nesse patamar, ele precisou questionar, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou entender o processo e ele precisou trazer soluções para que o processo fosse otimizado. Então, dentro dessa história aqui, eu tento mencionar essa história para que ela seja realmente reflexo para a gente, para que você e eu consigamos entender em que nível de profissão e em que nível de entrega você está dentro da empresa. Não importa o tamanho da sua empresa, se é familiar, se é pequenininha, se fatura mais de 100 mil, mais de 1 milhão ano, se fatura 10 ou 100 bilhões ano, enfim. A grande questão é o quão comprometido com soluções você está. E para você ser comprometido com as soluções, você precisa amar os problemas, identificá-los, ter sede, estar atento com os instintos aguçados para identificar o problema. E aí sim você vai conseguir não só identificar problemas, trazer à tona essas problemáticas, dormir pensando nessas problemáticas e trazer soluções viáveis que você consiga colocar na mesa de uma reunião para que a empresa consiga tomar corpo e mudanças. Isso faz de você um profissional de alta performance também. Existem vários outros fatores, claro, mas eu queria destacar isso. O Bernardo escolheu ser vendedor ao invés de trabalhar na administração da Brahma, escolheu estar aqui, vivenciando, não só no Leblon, mas na Rocinha, diretamente com os donos de bares e restaurantes para vender cerveja. Mas ele não ficou só nisso. Ele queria mais, ele queria entender melhor sobre o processo e como ele poderia ajudar em cadeia os seus amigos, os seus colegas de trabalho e como ele poderia alavancar os resultados da Ambev, da Brahma no caso. Era apenas Brahma nessa época, depois comprou Antártica, virou Ambev e hoje é uma gigante. O ponto é, cara, presta atenção, olha a diferença que você pode causar. Olha a diferença que você pode causar na sua casa, na sua empresa. Olha a diferença que você pode causar na tua própria carreira, alavancando a tua carreira à medida que os teus resultados vão sendo agregados aos resultados da empresa. Então preste atenção nessa dica, pega esse insight. Eu espero que essa visão realmente seja não só difundida, mas que você tenha gostado dessa perspectiva e dessa história do Bernardo Paiva. Fica ligado nos nossos próximos vídeos. Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo e de compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que vai agregar valor. Ok? Vamos junto. Um abraço.